Essa conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente, e todas as perguntas devem ser feitas pelo chat. Pedimos que, ao enviar suas perguntas, se identifique com o nome e instituição que representa. Questionamentos de jornalistas podem ser direcionados à nossa assessoria de imprensa por meio do e-mail imprensa@westwing.com.br. Para continuarmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Boa tarde. Começaremos agora o call de resultados da Westwing, referente ao primeiro trimestre de 2026. Gostaria de agradecer a presença de todos e iniciaremos reforçando o que trouxemos no nosso último release e na nossa última conferência, que são nossos 3 principais pilares, que são construção da nossa marca própria, qualidade dos nossos produtos e a experiência dos nossos clientes. Esses 3 pilares possibilitarão que a gente cresça de forma consistente, que a gente tenha uma evolução do nosso EBITDA, buscando o break-even e uma companhia financeiramente saudável, que a gente consistentemente entregue evolução do nosso SG&A, principalmente usando tecnologia, e da nossa evolução de geração de caixa consistente, como visto no último quarto de 2025. Começaremos falando da continuidade da nossa trajetória de inflexão operacional. Entregamos no primeiro trimestre de 2026 uma evolução de 7,3% na nossa receita líquida, saltando de 33,4 milhões para 35,8 milhões no primeiro tri de 2026. Tivemos uma evolução robusta no nosso EBITDA de 60,6%, mostrando a continuidade da nossa evolução operacional e da nossa disciplina quanto a custos e evolução do nosso modelo de negócio. Entregamos uma evolução robusta de 90,3% no nosso resultado líquido, atingindo um número próximo de break-even de menos R$800 mil no primeiro tri de 2026. Dando continuidade nos nossos 4 principais focos e abordando especificamente o tema do nosso crescimento de GMV, a gente, felizmente, reporta um crescimento bastante expressivo do nosso private label de 60,7%. A gente chega num número bastante interessante de 40,4% do nosso portfólio, que já é composto pela nossa marca própria, a Westwing Collection. A gente acredita que isso, de fato, traz uma diferenciação para o nosso negócio e a gente consegue imprimir toda a nossa capacidade de contar histórias, de curadoria e que, de fato, a gente consiga trazer uma proposta de valor para o nosso cliente, onde ele enxergue produtos únicos dentro do nosso portfólio. Tivemos um crescimento de 1,6% do nosso GMV, totalizando R$52 milhões, e uma evolução importante do nosso ticket médio, alcançando 15,6% de crescimento. Lembrando que à medida que a gente faz essa evolução do ticket médio, muito baseada pela nossa curadoria de mix e cada vez mais segmentando os nossos portfólios para uma linha mais premium, a gente consegue trazer avanços importantes na nossa eficiência de logística, CX e custos fixos. Nas nossas frentes de marketing, a companhia vive uma transição de modelo bastante importante. A gente sai de um modelo de negócio baseado em desconto para um modelo de negócio onde o cliente tem desejo de comprar a marca. E a gente faz isso através de um mix de campanhas de awareness e de fundo de funil. Para sustentar essa estratégia, participamos da primeira Bienal de Arquitetura Brasileira, a BAB, com uma intervenção desenvolvida em parceria com o arquiteto Marcelo Rosenbaum, reunindo mais de 100 produtos distribuídos em 21 ambientes diferentes da exposição. Acreditamos que o fortalecimento da marca e o aprofundamento da relação com arquitetos e profissionais do setor trazem para a gente um canal de expansão importante para o nosso GMV e aumenta o lugar de fala e o reconhecimento da nossa marca própria. A aceleração da estratégia do canal de especificadores trouxe um crescimento importante para o nosso GMV, crescendo 6 vezes o primeiro trimestre de 26 comparado ao primeiro trimestre de 2025. Dando continuidade na nossa estratégia de ganhos de eficiência operacional,
entregamos números importantes no primeiro trimestre de 2026. Em Fulfillment, tivemos uma redução de 11,4%, com a otimização do nosso modelo logístico, reduzindo de um spend de 9 milhões no primeiro TRI de 2025 para um spend de 7,9 milhões no primeiro TRI de 2026, perfazendo 22,2% do nosso net sales. Nossa margem de contribuição 2 talvez seja um dos temas mais interessantes desse trimestre. Conseguimos evoluir 46,9%, traduzindo em uma evolução de 4,6 milhões de reais no primeiro TRI de 2025 para 6,8 milhões de reais no primeiro TRI de 2026. Isso mostra como a companhia conseguiu evoluir em PC1, melhorando nossa estrutura de pricing e a negociação com os fornecedores e cascateando isso para eficiência, tanto nos nossos custos logísticos quanto no nosso custo de CX, trazendo esse ganho bastante expressivo para o nosso trimestre. Em marketing, tivemos um share de spend de 10,2% da nossa receita, com muito foco na captura de first-time buyers e construindo um processo de crescimento saudável e perene. Sempre fortalecendo a nossa marca Westwing Collection e, mais importante, um ganho de 2,6 pontos percentuais na margem de contribuição pós-marketing. Então, a companhia sempre avalia que, de fato, o marketing tem uma alocação de capital eficiente e saudável. Nosso SG&A recorrente cai 4%, atingindo 14,8 milhões no primeiro trimestre de 2026, mostrando o nosso compromisso contínuo com a eficiência operacional do negócio. Agora, para os nossos destaques financeiros, queremos frisar a nossa evolução consistente dos principais indicadores financeiros e operacionais do período. Como trouxemos, a receita líquida evoluiu 7,3%, saltando de 33,3 milhões para 35,7 milhões. Nosso lucro bruto avançou 8,4%, saltando de 3,6 milhões para 14,7 milhões. Nossas despesas operacionais tiveram uma redução importante, de 17,9%, reduzindo de 25,4 milhões para 20,8 milhões. Tivemos a contínua evolução do nosso custo de fulfillment, reduzindo de 8,9 milhões para 7,9 milhões, uma redução de 11,4%. Nossa margem de contribuição 2 teve um salto importante, de 46,9%, evoluindo de 4,6 milhões para 6,8 milhões. Nosso SG&A teve uma redução de 15,3 milhões para 9,1 milhões, mas dentro dessa redução temos um efeito on-off que está detalhado no nosso release de resultados. Nosso marketing spend saltou de 2,5 milhões para 3,6 milhões, muito antenado com a nossa estratégia de valorização da nossa marca, redução de descontos e crescimento do nosso posicionamento de awareness. Nosso EBITDA ajustado teve uma evolução importante, de 60,6%, saindo de menos 0,8 milhões para menos 0,3 milhões. Nossa margem EBITDA ajustada evolui 15,5 pontos percentuais, saindo de menos 24,5% para menos 9%. Nosso resultado líquido do exercício traz uma evolução importante, de 90,3%, saindo de menos 8,6% para menos 800 mil reais. Com uma evolução importante de 23,5 pontos percentuais, saindo de menos 25,9% para menos 2,4%, bem em linha com o que a companhia desenhou em seu plano de negócios para 2026. Abordando o nosso fluxo de caixa, tivemos uma melhora significativa no primeiro trimestre de 2026, evoluindo 4,7 milhões quando comparamos ao primeiro trimestre de 2025. Temos ainda uma queima de 11,7 milhões de reais, porque entendemos que a companhia sofre uma sazonalidade importante no primeiro trimestre, onde a gente faz recomposição de estoque. Aqui no fluxo abordaremos sempre 3 grandes itens. A nossa gestão do nosso DIO, então sempre ter uma cobertura baixa de estoque, para que a gente consiga liberar capital de giro. A nossa tratativa muito perto com os nossos fornecedores, para que a gente tenha as melhores dinâmicas que preservem parceria, mas que de fato a gente tenha um prazo de pagamento adequado. E sem dúvida nenhuma o nosso DSO, que é muito privilegiado em função da nossa base de cliente ter uma sensibilidade muito interessante quanto ao Pix. Ou seja, quando a gente aumenta um desconto usando a alavanca de Pix, o nosso share de venda usando esse formato aumenta de forma bastante expressiva. Tivemos um EBITDA ajustado, que evolui de menos 8 milhões para menos 3 milhões, e um rendimento de aplicações financeiras que sai de 3,5 milhões de reais para 3,6 milhões de reais.
Tivemos uma AGE e os acionistas votaram a favor de uma redução de capital de 60 milhões de reais. O que foi aprovado? Uma redução de capital social de 471,4 milhões de reais para 411,4 milhões, mediante restituição de 60 milhões aos acionistas sem cancelamentos de ações. Por que agora? Após um quarto trimestre robusto de 2025 e um andamento de 2026 de acordo com o planejado em BP, entendemos que a companhia permanece com caixa residual o suficiente para integrar o plano de negócio dos próximos anos, simultaneamente trazendo uma estrutura de capital mais eficiente para a companhia e para os acionistas. Próximos passos: ainda estamos no prazo legal para uma eventual oposição dos credores e, se não tiver manifestações contrárias, a restituição será paga no dia 1 de julho de 2026. Seguiremos agora para os destaques, comparando a evolução trimestre contra trimestre, trazendo no primeiro TRI de 26 uma evolução de 7,3% da nossa receita líquida, um avanço expressivo da nossa margem de contribuição 2 de 46,9%, uma evolução de 60,6% do nosso EBITDA ajustado, um aumento importante do nosso private label, avançando 60,7%, atingindo 40,4% do nosso GMV, trazendo diferenciação através do nosso produto West Wing Collection. É o segundo trimestre consecutivo do nosso GMV, subindo 1,6 pontos percentuais, então saindo de uma trajetória de queda para a estabilização, habilitando um novo cenário de crescimento. Uma contínua eficiência nas nossas despesas de fulfillment, reduzindo 11,4%. Uma evolução importante do nosso ticket médio, de 15,6 pontos por cento, e uma melhora robusta do nosso resultado líquido, avançando 90,3%, aproximando a companhia do break-even. Agradecemos a presença de todos e agora seguiremos para as perguntas do nosso Q&A. Obrigado. Encerramos aqui a apresentação dos resultados do trimestre. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas a partir das perguntas enviadas por meio do chat da plataforma. Primeira pergunta: o que explica essa melhora de margem de contribuição 2? É sustentável? Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, esse é um tema bastante interessante no nosso resultado do primeiro trimestre, e a gente vê que a gente está começando a colher os frutos de todo o trabalho que foi desempenhado no último ciclo. Essencialmente, aqui a gente vai quebrar em alguns blocos. Primeiro, quando a gente olha o PC1, a gente implementou uma ferramenta de pricing bastante robusta, que traz uma capacidade de entender a elasticidade do preço, onde a gente otimiza volume e margem. A gente vem consistentemente conseguindo atribuir valor aos nossos produtos da West Wing Collection, conseguindo precificar esses produtos num valor acima da base comparativa. Concomitante a isso, quando a gente faz a mudança do nosso portfólio de um clube de compras para um portfólio fixo, a gente consegue construir uma relação muito mais próxima dos nossos fornecedores, onde, talvez no primeiro semestre de 2025, você tem um processo de renegociação do fornecedor por campanha, onde a partir do último TRI passado a gente passou a fazer uma negociação mais estrutural, de longo prazo, dando de fato previsibilidade para o nosso fornecedor quanto a volumes de compra que a gente espera efetivamente fazer, melhorando o nosso poder de barganha e de compra. Então a gente melhora em pricing, melhora a negociação e carrega um preço melhor que o ano passado. Quando a gente quebra para olhar o desdobramento até PC2, a gente vê que tem um ganho contínuo em logística. Então, não só estamos operando de forma mais eficiente, com um quadro mais enxuto, mesmo num cenário de crescimento, mas também vemos que a estratégia de recomposição de portfólio, focando itens de maior valor agregado, trazem uma eficiência para os nossos modelos de logística e de custo de pós-venda, que é o nosso CX, que é o nosso Customer Service. Isso faz a gente carregar um PC2 que evolui 46% nesse trimestre, mas quando a gente olha um acumulado de 10 meses, esse PC2 essencialmente dobrou. A gente entende que essa jornada é uma jornada contínua, e à medida que a gente avança o nosso portfólio de West Wing Collection, a gente captura níveis percentuais de PC1 mais saudáveis, que naturalmente carregam esse resultado para PC2. Então a companhia espera essa trajetória positiva de evolução de margem, PC1 absoluto e PC1 2 percentual e absoluto.
Obrigado pela pergunta. Receberemos as próximas de vocês. Obrigado. Segunda pergunta. O canal de especificadores cresceu 6 vezes ano contra ano. Qual é o peso desse canal e dos marketplaces na estratégia de crescimento de GMV da companhia? Obrigado pela pergunta. Essa, sem dúvida, é uma pergunta que dá um pouco de luz para essa trajetória de expansão de GMV que a companhia persegue. E aqui talvez são 4 grandes, né? Então, primeiro, a gente tem a frente de especificadores, que a gente vê esse crescimento robusto de 6 vezes. Então, é trazer os profissionais do setor, arquitetos, designers, decoradores, e pessoas que estão muito próximos desse mundo de casa de decoração, que ajuda o cliente final a fazer essa composição da casa, né? Trazer esse recheio, a decoração, trazer essa especificidade para o cliente final, ter uma casa de fato aconchegante com a cara dela. Quando a gente tem esse canal muito robusto, a gente vê um incremento de ticket médio super relevante, né? E é bastante empírico. Se você entra num site e compra uma mesa por uma necessidade, é diferente de você, de fato, querer fazer a ambientação de uma sala inteira, onde você vai conseguir, dentro do nosso portfólio, compor a mesa com a cadeira, com o estofado, com a poltrona, com o jogo americano, talher, os copos e por aí vai. Então, essa é uma frente que a gente acredita que melhora muito a nossa relação com o consumidor final, trazendo essencialmente um B2B2C, eleva muito o ticket médio e é uma frente de expansão que a gente aposta muito e colheu um resultado bastante interessante nesse trimestre, crescendo 6 vezes. A frente de marketplace, que é uma segunda grande frente que a gente explora, que é de fato a oportunidade de ter os grandes players do mercado como nossos parceiros e não concorrentes. À medida que no marketplace a gente só vende a nossa marca própria, é uma estratégia que a companhia persegue, pois de fato ali a gente tem uma diferenciação de conseguir ofertar soluções que só a Westwing tem, traduzindo toda a nossa capacidade de curadoria e seleção de portfólio para uma base de clientes bastante ampla, né? Hoje você tem os grandes players do mercado de marketplace trafegando o principal, né? Você tem metade do e-commerce brasileiro trafegando no principal marketplace do país. A gente tem um dado super interessante que tem aí aproximadamente 60 milhões de brasileiros que buscam todos os meses a compra da categoria de casa e decor nessas plataformas. Então a gente vê como uma oportunidade enorme trazer tanto o topo de funil, né? Então clientes conhecendo a marca através do marketplace, como também um canal de venda e uma parceria importante quando a gente fala de otimização de malha logística. Então a gente acredita muito nesse canal e entende que será um motor importante de crescimento. As duas grandes frentes, uma é de fato nossa venda de lojas, então a gente dividiu no release que teve um crescimento de 44% no primeiro trimestre de 26 contra o primeiro trimestre de 25. A gente vê que num mercado bastante desafiador, você ter esse crescimento é um sinal bastante positivo, e a gente vê que, de fato, à medida que a gente qualifica o nosso portfólio, a loja tem um papel muito importante de experimentação, né? O cliente vai na loja, conhece o produto, vê a durabilidade, vê a qualidade e, de fato, a conversão nas categorias, principalmente de ticket médio mais alto, se tornam muito melhores. E também é um espaço para os presenteáveis, né? Muitas vezes o cliente quer fazer uma compra ali imediata e a loja física tem um papel muito importante. É uma categoria e um tema que a gente está tratando com bastante atenção. E, invariavelmente, o nosso crescimento orgânico de mídia paga e não paga, onde a gente vê bastante otimização nas nossas campanhas de Google e de PMax, e agora um cenário de maior distribuição da nossa verba de marketing digital, olhando canais distintos, tanto como YouTube, Pinterest, TikTok Ads e outras plataformas. Seguiremos para a próxima pergunta. Terceira pergunta. Os estoques estão menores mesmo com foco em private label. O que a companhia fez para capturar essa melhora de caixa? Bacana, obrigado pela pergunta. É uma pergunta super interessante. Normalmente é um movimento que a gente vê ele quase contrastante, né? Talvez o mercado se pergunte e talvez no primeiro momento tenha algum receio de falar, poxa, se essa estratégia de private label se consolida, o normal é que você de fato tenha um aumento de estoque. E o que a gente bateu no último ciclo é que, no fim, o que importa não é muito modal, né? Você ter
o cross-docking ou estoque próprio quando a gente fala de alocação de capital. O que importa é, de fato, o tamanho da cobertura desse estoque. Então, a companhia sempre trabalhou em 3 grandes modais: o dropshipping, onde a gente vira uma plataforma, o cliente compra o produto e o nosso parceiro faz a entrega, então a gente só cobra ali um take rate, mas quem efetiva 100% dessa entrega é o parceiro. É um modelo que financeiramente é interessante, mas a gente entende que ele é prejudicial do ponto de vista de controlar a jornada do consumidor. E a gente acredita que, de fato, com estoque próprio e cross-docking, a gente consegue ter uma queda importante do prazo de entrega, melhorar a experiência do cliente na ponta e que isso, naturalmente, melhora a recorrência do cliente na nossa plataforma e, de fato, melhora muito a conversão. Então, a gente aposta em realmente focar em estoque próprio. Hoje, quase 52% da nossa venda está orientada para o estoque próprio. Só que, quando a gente compara o número tri contra tri, a gente vê essa posição de estoque cair. Ou seja, a gente conseguiu, mesmo crescendo 60% do nosso private label, ter um estoque menor, o que deixa bastante claro a capacidade do time de melhorar esse ciclo de vendas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bem sólido no que tange à redução de cobertura. Quando a gente conecta essa redução de cobertura, melhorando o nosso DIO, com a alavanca de PIX, que a gente falou há pouco, melhorando o DSO e com o DPO bastante controlado, nos deixa no ciclo de caixa bastante interessante e robustamente melhor do que o primeiro tri do ano passado. A gente persegue essa estratégia e acredita que vamos continuar capturando evolução na nossa posição de caixa. Não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao André para suas considerações finais. Obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a participação e as perguntas. A companhia segue na sua estratégia de ter um crescimento saudável, melhorar a nossa eficiência operacional, buscar um EBITDA positivo e ter uma evolução constante na nossa geração de caixa. A gente acredita que esses pilares serão sustentados pela fortaleza da nossa marca, a diferenciação da marca Westwing Collection, para que a gente saia de um varejo massificado para um varejo de nicho especializado, que a gente siga com uma estratégia de produtos de alta qualidade, durabilidade e sustentabilidade, para que o cliente perceba o alto valor agregado que existem nos produtos da nossa marca própria e uma experiência do cliente que seja ímpar e a melhor do setor quando a gente fala em home decor no Brasil. Muito obrigado a todos. A companhia segue no seu objetivo de evolução e busca de eficiência. Muito obrigado. Até o próximo trimestre. E qualquer dúvida, nosso canal de RI, nosso canal de imprensa está à disposição. Obrigado e boa tarde. A conferência de resultados da Westwing está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.